gente boa, que alegria uma vez mais nos encontrarmos para este nosso momento de oração. Então, minhas santas e meus santos, hoje, o 16º domingo do tempo comum, os discípulos, vamos perceber que no Evangelho de hoje, então, os discípulos e as discípulas de Jesus têm que ser e também devem buscar fazer, tudo como Jesus. Viver como filhos e filhas de Deus e também anunciar o que Ele anunciou, testemunhar aquilo que Ele viveu. Essa é a nossa missão. Cada época, cada momento, cada lugar, e também o lugar e interpretação devem assumir a própria missão de um jeito próprio. Todos nós devemos ter essa consciência. Mas a missão é sempre a mesma, aquela que Jesus recebeu do Pai e que também procurou transmitir. A missão tem um momento de ida e também um momento de volta, de retorno. Que Jesus, que é o próprio Jesus, o sentido. É nele que os apóstolos, isto é, os missionários e missionários enviados, encontram um ponto de encontro, ou seja, um espaço de repouso, um deserto de gente que os relance também para o meio de mais gente ainda em busca, então, de palavra, em busca de sustento. É isso que o Senhor também quer para todos nós. É o que nós poderíamos dizer, é o retorno da missão dos apóstolos, então, que foram enviados, no texto de hoje, vamos nos dar conta disso. Eles foram enviados 2 a 2 em missão. Jesus os reúne no lugar deserto para que repousem com Ele. Depois, então, dessa primeira semeadura, aquilo que nós temos no texto de Marcos 6, de 6 a 12, Ele, então, agora Jesus, os conduz ao lugar que lhes dará, então, o pão da vida. Estes versículos, na verdade, têm aqui a intenção de preparar o leitor, a leitora, para o episódio da multiplicação dos pães, para aquela multidão faminta, necessitada. Podemos dizer que Jesus, na verdade, é aquele que convoca para o êxodo e também convida ao deserto. A sua palavra, como Oséias no capítulo 2 já nos diz, e também o seu pão, aquilo que nós temos em Marcos 14, constituem a nova lei e também o novo maná. A Constituição do Concílio Vaticano II sobre a fé e revelação, a Dei Verbum, nos ensina que o povo de Deus se nutre da mesa da palavra e também da mesa do pão. Os discípulos e discípulas são chamados e chamadas para entrarem com Ele também, a estarem, na verdade, com Ele e ao mesmo tempo, então, para serem enviados com Ele. E vão se tornando uma comunidade que faz dele o centro do próprio agir, do próprio pensar e do próprio falar. O Evangelho nos orienta para estarmos atentos e atentas a essas duas dimensões pastorais. Saber descansar, partilhar, restaurar as forças depois da missão. E depois, estarmos atentos e atentas e ter compaixão das multidões que têm fome da palavra e fome também do pão. Essas duas dimensões não podem faltar na nossa dimensão pastoral hoje. E dando continuidade, então, a esse nosso momento de oração, me coloco, como sempre, numa posição cômoda para este momento. Recolho-me
imaginando o lugar onde os discípulos falam a Jesus sobre sua missão. Isso primeiro em terra, mas depois também na barca eles irão continuar então nessa conversa com Jesus. Peço aquilo que quero, e aqui é justamente confrontar com o próprio Senhor o que eu faço e também digo, e acolher seu convite à intimidade com Ele. E buscando tirar proveito da oração, detenho-me contemplando a cena, vejo, escuto e olho as pessoas, quem são, o que dizem e também o que fazem. Que o Deus de ternura e Pai de compaixão nos abençoe sempre e que lhes dê também um santo e abençoado domingo.